Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 31 de janeiro, a gente está encerrando aí o primeiro mês do ano e o Ibovespa, novamente, pessoal, dando um show no nosso mercado. Inclusive, é a bolsa já com a variação positiva mais expressiva entre as principais que a gente acompanha pelo mundo. Inclusive, a moeda americana fechou com ambiente de desvalorização, bolsas americanas com ambiente positivo, europeias basicamente aí com ambiente negativo, o destaque aí para a bolsa francesa e para as bolsas asiáticas a gente teve aí a bolsa chinesa de Hong Kong com uma variação positiva aí um pouco mais expressiva. Se a gente verificar a movimentação que a gente teve aí para os nossos ativos, pessoal, a gente teve aí como liderança de ponta compradora para o Ibovespa as ações de Bradespar, 40,07% de variação positiva. Você que está assistindo aí o nosso canal, você pegou alguma parte dessa alta? Em segundo lugar, as ações preferenciais de Vale. Você pegou alguma parte dessa alta? Os Minas também, variação de 28%. Na outra ponta, pessoal, a gente teve aí as ações de Eletrobras, que voltaram a fazer a composição dessa atual carteira do índice como liderança de desvalorização, 8,68%, seguida aí pelas ações de Klabin. E a gente vai comentar com vocês aí em relação ao fluxo. E como que a gente verifica essa movimentação aqui nesse ambiente mensal que a gente vai deixar aqui para vocês entregar de bandeja. Pessoal, dá só uma olhada nesse fechamento mensal que a gente preparou aí para vocês do canal. A gente colocou inclusive aqui 20 ativos que eles atuaram na ponta compradora e 20 ativos que eles atuaram na ponta vendedora dentre os ativos do Ibovespa. Então a gente tem aqui 40 ativos da atual carteira do índice, que é composta de 59 empresas. Ou seja, 59 ativos para ser mais exato, porque tem empresa com mais de um ativo. Bom, e como carro-chefe de compras, a gente teve aí as ações preferenciais de Vale. E como carro-chefe de vendas, as ações da BR Malls. Inclusive, o ativo nem deu bola para o fluxo, subiu 22,76%. Só que, o que a gente comenta com vocês aí que acompanham o nosso canal? Pessoal, olha a expertise por parte deles. O ambiente mensal ficou comprador e dá uma olhada aqui nos ativos que eles compraram, variação média positiva de 9,27. Os ativos que eles venderam também tiveram uma variação média positiva de 7,65. Mas como o volume foi comprador no mês, além da gente ter aí uma variação positiva mais pujante para a ponta de compra, olha aqui a projeção que eles tiveram de lucro no nosso mercado nesse mês de janeiro. Quase 150 milhões de reais. É isso que a gente procura entregar para vocês que acompanham o nosso canal, para ficar bem atento em relação ao fluxo estrangeiro. Então a gente teve aí como destaque de ponta compradora as ações preferenciais de Vale, quase aí 31% de valorização, e seguida aí da Rumo com mais de 20% de valorização, e também aí das ações de Uzi Minas, quase 30% de variação positiva. Na ponta vendedora a gente teve aí as ações ordinárias de Petrobras, inclusive com uma queda de 4,43, e se a gente verificar, pessoal, o segundo ativo mais vendedor por parte deles foi a ação preferencial, inclusive aí com uma alta bem tímida, uma alta de 1% no nosso mercado, enquanto a ação ordinária caiu aí quase 4,5%. E também o que? Klabin, conforme a gente viu aí, com ambiente de desvalorização para os ativos do Ibovespa, Klabin foi o segundo ativo que mais caiu para o nosso índice. E eles atuaram o quê? Numa ponta vendedora. Então, vamos concentrar aí, principalmente nesses ativos que eles fazem pressão de preços para o nosso mercado. Em relação ao mercado do ambiente gráfico, dá só uma olhada aqui no nosso fechamento mensal para o mês de janeiro. Pessoal, a gente tinha tido aí uma queda nos meses de novembro e dezembro para o nosso mercado e a gente retomou a movimentação de alta agora no mês de janeiro. E se a gente verificar, pessoal, a gente tem traçado aqui um Fibonacci desde o nosso topo histórico de maio de 2008 lá, em 73.920, e também em outubro daquele ano a gente fez a mínima em 29.435. E olha que interessante, essa movimentação, a gente tem aqui o que? Uma retração de Fibonacci que está passando em 56.900 pontos. Observe, foi uma região de preços que foi respeitada nessa queda que a gente teve aí no mês de dezembro. A gente bateu nesse patamar de preços e voltou a subir, e o mês de janeiro um mês positivo. E se a gente verificar, esse mesmo patamar de preços no ambiente mensal tinha sido o topo do nosso mercado em 2015. No mês de maio de 2015 a gente teve essa movimentação de preços que testou esse patamar e simplesmente o nosso mercado voltou com uma movimentação de queda.
Então é bem interessante a gente verificar esse comportamento, porque se a gente avaliar o gráfico diário, pessoal, hoje a gente fechou o quê? Com uma alta de 0,57. Então, aquela movimentação que a gente está vendo no mensal em 56.900 está batendo exatamente nesse fundinho aqui que a gente teve aí para o mês de dezembro. Então, para a gente atingir aquele patamar, a gente tem que perder toda essa movimentação e buscar novamente 56 mil pontos para o nosso mercado, que normalmente a gente vai estar fazendo o quê? Somente um pullback de um ponto que foi o quê? Uma região de resistência que foi rompida e a gente tinha feito um pullback e respeitou como região de suporte para a gente voltar a subir para o nosso mercado. Então, já que a gente comentou aí dos dados em base mensal, vamos comentar com vocês aí o ambiente diário. Lembra que no pregão de ontem a gente comentou no vídeo com vocês que se a gente tivesse um ambiente de compras por parte aí do fluxo estrangeiro, através aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, a gente tinha uma possibilidade de ter um respiro no mercado. Exatamente por quê? Porque o candle que foi deixado no pregão de ontem tinha coincidido com o quê? Com o topinho que a gente teve aqui no pregão do dia 17 de janeiro, no ambiente do gráfico diário, e também um topinho que a gente deixou aí no início do mês de novembro. Exatamente também estava casando com aquela retração de 68 de Fibonacci, se a gente pegasse aqui essa 0,382 e 0, conforme a gente traçou aí para vocês no vídeo de ontem. Então, no pregão de hoje, olha como é que eles fizeram, pessoal. Exatamente o que a gente estava aí percebendo no nosso mercado. Eles atuaram com net positivo. Dá só uma olhada. Ponta compradora para o Ibovespa Futuro de quase 160 milhões e no mercado à vista praticamente aí 100 milhões de reais. E se a gente verificar, esse ambiente do mercado à vista foi construído praticamente no final do pregão com esse ambiente vendedor menor. Por quê? Porque durante todo o pregão, olha o que eles fizeram, pessoal? Ponta vendedora durante todo o pregão de hoje. Dá só uma olhada. Chegaram a fazer até um pico de vendas aqui às 18 horas antes do leilão de fechamento. E no leilão eles recompraram o quê? Praticamente 180 milhões de reais no nosso mercado. Em relação ao mercado futuro, eles começaram o dia com uma ponta vendedora e depois o que? Com a abertura do mercado americano, novamente a gente comenta isso com vocês, aconteceu no pregão de ontem e volta a acontecer no pregão de hoje. Ontem exatamente aconteceu o movimento inverso, eles estavam numa ponta compradora, abriu o Dow Jones, eles começaram a vender e hoje eles estavam com uma ponta vendedora, abriu o Bolsa Americana, eles começaram a reduzir essa ponta vendedora e terminaram aí praticamente com 160 milhões de reais, ajudando a calçar essa movimentação de alta que a gente teve aí para o nosso mercado e a gente fechou com uma variação positiva em relação ao fechamento de ontem de 390 pontos aí para o nosso mercado. Então vamos ficar bem atento em relação a esse fluxo no pregão de amanhã. Vamos dar uma repassada aqui rápida no ambiente do fluxo do base diária. Por quê, pessoal? Olha aqui, os contratos do dólar futuro que se encerraram no dia de hoje, tá? Esse aqui é o nosso atual contrato, que a gente teve aí o encerramento hoje, que foi o dólar G. Pessoal, ficou praticamente no mesmo patamar. E eles terminaram praticamente com o mesmo saldo vendedor. Isso aqui vai entrar para quê? Para liquidação. E se a gente verificar aqui, dá pouco mais de 4.300 contratos de ponta vendedora. E eles tiveram, com relação ao preço médio, um lucro de 37 pontos. Isso vai dar um pouco mais de 8 milhões de reais na liquidação desses contratos. E dá só uma olhada no contrato novo, pessoal. Olha o que eles fizeram no pregão de hoje, pessoal. Ponta compradora de 22 milhões de reais já para o dólar H. Inclusive ontem a gente fechou no patamar de 3,149, a gente bateu hoje 3,170 e eles atuando numa ponta compradora. Se a gente verificar o ambiente intradiário, pessoal, olha aqui o que eles fizeram em relação a essa movimentação do dólar. Pessoal, ponta compradora durante todo o pregão de hoje. É o que a gente comenta com vocês, inclusive a moeda americana abriu em queda e depois o que? Retomou a movimentação de alta e foi junto do fluxo. Eles tiveram o quê? Uma projeção de lucro de 11 pontos em relação ao preço médio, que deu um pouco mais aí de 3 milhões e meio no nosso mercado. No caso do índice futuro, pessoal, ficaram praticamente aí no 0 a 0. Por quê? O preço médio deles estava em 9,62 e fechou com uma cotação de 9,60 para o nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha também para os contratos do Ibovespa Futuro no ambiente diário. No dia de ontem a gente teve ponta vendedora por parte deles segurando os preços. E hoje, pessoal, uma ponta compradora. Então, dos 200 milhões que eles venderam ontem, eles recompraram praticamente o quê? 160 milhões no pregão de hoje. E eles ajudaram aqui a calçar essa movimentação de recuperação para o nosso mercado. A gente está, inclusive, convivendo com uma região de congestão que a gente teve aí para o nosso mercado em meados do mês de janeiro. Esse mês agora que a gente está encerrando para o mercado.
Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, na movimentação que eles fizeram para o nosso mercado à vista no pregão de hoje. Bom, como carro-chefe de compras, as ações do Banco Itaú, inclusive as ações fecharam aí com estabilidade no pregão de hoje. E como carro-chefe de vendas, as ações ordinárias de Petrobras. Inclusive o ativo fechou o pregão de hoje com ambiente de valorização para o nosso mercado. Entre os ativos que eles atuaram numa ponta compradora, variação média positiva de 0,98. Na ponta vendedora, variação média positiva também de 0,45, ou seja, perderam dinheiro, só que o volume que eles tiveram aí numa ponta compradora foi um pouco maior, com essa variação média eles conseguiram aí oferir lucros para o nosso mercado à vista. Para o mercado de opções, pessoal, eles tiveram um ambiente o quê? Comprador tanto para as opções de Petrobras quanto de Vale. No caso aqui de Petrobras, um leve lucro, e com o caso aqui de Vale, praticamente aí bem próximo da estabilidade para o nosso mercado. Se a gente verificar o quadro de opções, a gente consegue perceber aqui que ponta compradora para as opções de Petrobras, eles conseguiram aí oferir lucro. E ponta vendedora para as opções de Vale, eles conseguiram oferir lucro para o nosso mercado. Bom, pessoal, esse vídeo fica um pouco mais extenso, porque a gente comentou aí também os nossos ambientes de fluxo de base mensal, mas espero que vocês tenham gostado e vamos ficar aí sempre atento nessa movimentação do fluxo estrangeiro, e eles fazem pressão aí nos nossos ativos, e a gente teve aí um reflexo de valorização do Ibovespa para o mês de janeiro, calçado exatamente por parte deles que estão entrando aí com dinheiro no nosso mercado. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!